E na terça-feira, Arthur Lira, presidente da Câmara, concedeu uma entrevista ao programa Conversa com Bial da TV Globo. Ele disse que se expressou mal ao chamar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de desafeto pessoal e de incompetente. O deputado, no entanto, manteve as críticas à articulação do governo Lula. Lira negou estar pressionando o executivo com a possibilidade da instalação de CPIs ou aprovação de pautas contrárias aos interesses do governo. Ele ainda defendeu que a Câmara tem dado, abre aspas, as melhores condições para Lula governar o país, fecha aspas. Arthur Lira também criticou o STF por cometer excessos e por invadir a competência do Poder Legislativo. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa entrevista aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, repercutiu muito hoje durante o dia. A gente acompanhou ali, Lira meio que se desculpou, tentou fazer um meia-culpa, fez ali um morde-a-sopra em relação, fez algumas críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Disse que a relação dele com o ministro Alexandre Padilha era um pouco difícil, mas manteve aí a crítica em relação à articulação do governo Lula, né? E ainda bateu ali de leve no Supremo Tribunal Federal. Que leitura você faz aí dessa entrevista, Piotto? Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Ana Paula, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Tem um pouco de política institucional e tem um pouco de jogo de cena aí, que é completamente sem nenhuma eficiência para o país. É inefetiva do ponto de vista de defender a casa. Ao mesmo tempo, e que sim, convenhamos que ele tem o dever de fazer isso, em algum momento faz ao defender a Câmara, não na proporção que deveria. Quando ele começou a colocar a Câmara para votar, por exemplo, e ameaçou, na verdade, ou anunciou a possibilidade de instalar CPIs, que contrariavam o governo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, e isso é uma defesa do Poder Legislativo. Das vezes em que a Câmara foi completamente invadida por decisão do Supremo Tribunal Federal e fez-se ali, uma derrubada de qualquer prerrogativa parlamentar nas investigações, sem declarações fortes dele, ao menos declarações contra o Supremo, bom, aí claudicou o presidente da Câmara. Mas vamos lá, sobre primeiramente a questão do Alexandre Padilha, óbvio que o Lira talvez tenha pensado que ele passou do tom, ele não precisa chamar, por exemplo, o Padilha de incompetente e dizer que é desafeto. Basta ele dizer que aquilo não está funcionando e isso ele fez. Ele pegou e resolveu voltar a uma certa institucionalidade. Mas eu me pego realmente na questão do Supremo Tribunal Federal, em que ele diz aqui, criticou o Supremo Tribunal Federal por cometer excessos e por invadir a competência do Legislativo. Aí o presidente da Câmara tem ferramentas que ele não está usando e deveria usar, inclusive institucionais. Por exemplo, a PEC do Fórum Privilegiado já passou pelo Senado da República. É de março deste ano, mais precisamente do dia 17 de março, tem uma reportagem, por exemplo, no site do Senado, em que os senadores pedem que a Arthur Lira coloque a PEC do Fórum Privilegiado para ser votada na Câmara, visto que já passou pelo Senado. A gente está vendo agora uma tentativa, inclusive encabeçada pelo ministro Gilmar Mendes, de ampliar o foro privilegiado. O foro privilegiado, perdão, nessa questão. Por que a Câmara não reage? Pode reagir. Além do que tem a CPI do abuso de autoridade, já protocolada, já com número mínimo de assinaturas, por que não coloca para votar? Então, esse jogo de cena já não convence muita gente. Agora, fato é que Lira tem ferramentas na mão, basta usar. Essas entrevistas não vão convencer da autoridade dele. A autoridade ele já tem porque é presidente da Câmara, mas precisa fazer valer na defesa da casa. Silvio Navarro, muito boa noite, quero ouvi-lo também. Em relação a esse trecho aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, Silvio, quando ele disse o seguinte, aspas, não há nenhum governo desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados que tenha tido melhores condições para governar o país do que o presidente Lula teve, dado por nós, fecha aspas aí para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Silvio, eu queria te ouvir aí em relação a esse trecho. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotto. Boa noite para quem nos acompanha. Paula, acho importante, primeiro, contextualizar a figura do Arthur Lira. O Arthur Lira nunca foi aliado de governo nenhum. Está ali à frente da Câmara pela segunda vez, foi reeleito, mas não é aliado de governo nenhum. Não era, de fato, um aliado do governo anterior e não é deste. E também, se tivesse mais um mandato, também não seria do próximo governo. O Arthur Lira tem o seu próprio
grupo político dentro do Congresso Nacional, claro, dentro da Câmara dos Deputados. Não à toa, ele foi reconduzido à cadeira com a maior votação para a história. 464 votos, um placar maior do que o Ibsen Pinheiro, por exemplo, em 1991, do que o João Paulo Cunha em 2003. Os dois tiveram 30 votos a menos, mas eram candidatos únicos. O Arthur Lira nunca foi candidato único. Portanto, ele tem a casa, de certa forma, na mão, conduzida por esse grupo majoritário batizado de Centrão e que hoje todo mundo que acompanha a política já sabe o que significa Centrão. Por óbvio, o Arthur Lira faz do cargo dele uma articulação individual, um balcão de negócios. Ele quer emenda parlamentar e cargos. Por que ele faz esses acenos para o governo Lula? Porque ele sabe que tem uma eleição pela frente e ele quer fazer o sucessor, justamente para manter emendas parlamentares saindo do caixa da União e há sim um cabo de guerra, uma queda de braço pelo orçamento. Essa é a relação real entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. É o orçamento da União. E ele quer também manter alguns cargos. O primo dele foi recentemente demitido lá em Alagoas da superintendência do INCRA, no mês em que o MST faz o chamado Abril Vermelho. Ou seja, a base do Lira lá em Alagoas sentiu o tranco. Então, eu gostei da expressão que você usou na abertura, morde e assopra, é disso que se trata. O Arthur Lira detesta o Alexandre Padilha. Ele fala isso há mais de um ano. Ele não gosta do estilo do Padilha, que é um tanto quanto prepotente, arrogante, não sabe negociar e não tem sequer voz dentro da bancada do PT. E o Arthur Lira é ligado ao José Guimarães, que é o líder do governo, é do PT do Ceará e queria o José Guimarães neste papel de articulador. Mas o Lula não demite o Padilha, nós já falamos isso em programas anteriores, porque o Padilha é da tal cota da Janja, junto com a Anísia Trindade, aquela ministra que chorou no ombro da Janja. Exato, eles são muito amigos. Então o Lula tem essa dificuldade. Então, assim, estamos contextualizando a figura do Arthur Lira e acho que aí já dá para entender essa queda de braço, essa relação de morde e assopra. Acho que você tocou no principal ponto. Tem, por exemplo, dificuldades do governo? É claro. CPIs, que podem investigar desde contrato de energia na Venezuela, crime organizado e política de segurança pública, até passagens aéreas, programas que não saíram do papel deste governo. Mas aí, tudo é na base do quanto saiu de emenda esse mês, para onde foi, para qual prefeitura, bom, então vamos adiar por mais uma semana, e aí é a Brasília que todos nós estamos acostumados.